Queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios do nosso estudo da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós temos aqui em Presidente Epitácio, na nossa sede da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá, 146, todos os domingos. Você é o nosso convidado especial. Fica em frente à Caixa Econômica Federal e temos várias salas para as várias faixas de idade. Você é o nosso convidado a estar conosco. Está ali como nosso pastor presidente, o nosso pastor Edivanir Alves da Cruz. Nós estamos dando continuidade aqui. Hoje nós estamos com a nossa lição de número 8, que vai nos falar sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Nós já estivemos na lição 7, que falou sobre a sutileza da relativização da Bíblia. E hoje também faz parte também da lição 7. Satanás, ele quer relativar a Bíblia Sagrada, fazer com que nós desacreditamos na palavra, não aceitamos a palavra verdadeiramente como ela é. E é exatamente isso que nós vamos estar falando hoje. O nosso textuário disse: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos capítulo 2, versículo 4. Veja que aqui é um começo. E isso ainda continua em nossos dias. Aqui só foi o começo. A verdade prática disse: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como a sua evidência são distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Então nós ainda seguramos essa doutrina do batismo com Espírito Santo. A nossa leitura está em Atos capítulo 2 e é importante você analisar e observar que Atos dos Apóstolos não tem ponto final. A igreja precisa dar continuidade ao ato dos apóstolos, os que foram realizados pelos apóstolos do Senhor Jesus. Precisamos dar continuidade. Infelizmente, nós estamos vivendo o dia dos atos dos apóstatas. Não estamos vivendo os dias dos atos dos apóstolos, mas precisamos, com um remanescente, talvez com um grupo pequeno, mas vamos dar continuidade àquilo que os apóstolos deixou, aquilo que Jesus deixou para nós. Muito bem, queridos. O nosso pastor, presidente, o nosso pastor Edivanir Alves da Cruz, ele traz um ensino muito maravilhoso para nossas vidas, quando ele fala do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. No momento em que nós aceitamos a fé, esse primeiro momento, nós já recebemos esse Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Nós aceitamos a fé. O segundo momento que nós vamos ver do Espírito Santo é sobre esse revestimento que vem sobre nós. Por exemplo, eu estou aqui com essa camisa preta, é vestido. O revestimento, ou seja, vem para revestir as nossas vidas, ou seja, dá uma capacitação, um reforço a mais. E o terceiro momento é na repartição dos dons, que está lá em 1 Coríntios 12, que ali fala 9, mas não é só 9, são diversos dons. Mas nós vamos ver que o nosso pastor Edivanir, ele fala que o Espírito Santo do Senhor no Antigo Testamento, ele era sobre e com. Hoje é em, ou seja, ele está em vós, baseado lá em João capítulo 14 e o versículo 17. Muito bem. O nosso pastor também, Edivanir, ele disse que dessa revelação do projeto de Deus da igreja, está em Mateus 16, da execução na cruz do Calvário e da inauguração
em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então nós vemos aí o projeto de Deus revelado por Jesus em Mateus 16, da igreja, a execução na cruz desse projeto e a inauguração em Atos capítulo 2. Muito bem, queridos. Quando nós vamos falar sobre o Pentecoste, o que significa Pentecoste? A palavra Pentecoste significa 50 dias após a Páscoa, que era 49, para 50 dias após a Páscoa. Então, precisa se analisar que primeiro, então, vinha a festa da Páscoa, que aponta para Cristo, para Cordeiro de Deus sendo sacrificado pela minha sua vida, Jesus se entregando na cruz. Agora, o Pentecoste é 50 dias depois. Então, o Pentecoste é o que? É o revestimento do poder de Deus, como também o nosso pastor Edivani sempre ensina, lá em João capítulo 20 e 22, Jesus soprou sobre os discípulos, ainda que esse sopro não podemos adotar isso, que é somente a Cristo Jesus, ele fez isso uma única vez, não existe o dom do sopro, não, somente Jesus fez esse momento ali, e ali eles receberam o que? O Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, eles receberam então um revestimento de poder. Ou seja, não tem como você vivenciar o Pentecoste sem passar pela cruz, sem passar pelo Calvário. Então, queridos, existe um teólogo até chamado Miller Erickson. Ele disse assim que no Antigo Testamento nós vemos mais a ação do Pai, a ação de Deus. No Novo Testamento nós vemos mais a ação de Jesus, do Filho de Deus. E hoje, do Pentecoste até a dispensação da era que nós estamos vivendo, até o arrebatamento, nós vemos mais a ação do Espírito Santo. Então nós vemos que no Antigo Testamento o Pai vai mostrar o Filho nas profecias, no tabernáculo, nas peças do tabernáculo, e o Filho, Jesus, no Novo Testamento nós vemos mais a ação de Jesus. Jesus então vem revelar o Pai, porque eles tinham muito sobre Deus, mas Jesus vem revelar o Pai a eles. Então Jesus subiu ao céu e enviou o quê? O Espírito Santo, é o outro Consolador, o prometido. Então, nós vemos lá, então, não tinha mais as obras do Pai, no Novo Testamento mais a ação do Filho, e agora, na nossa dispensação, o Espírito Santo atuando. Então, nós vemos que precisamos entender, então, sobre a eleição, é a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A eleição do Pai, o sacrifício do Filho e a atuação do Espírito Santo. Então, nós precisamos entender. Nós vamos aqui a nossa lição. O tópico 1 vai falar sobre o pentecostalismo bíblico, né? O Pentecoste bíblico. O tópico 2, o destino pentecostal de nossa igreja. E o tópico 3, mantendo a chama pentecostal acesa. Precisamos preservar a identidade pentecostal. Uma vez que aos que recebem poder de Deus, poder de Cristo, ele espera serviço, não ser visto. Porque nós vivemos, muitas pessoas pedem poder dobrado. Para quê? Para ficar dentro da igreja? Não. Quando Deus nos dá poder, ele espera serviço, não ser visto. Precisamos entender que muitos querem o dom de Deus na nossa qualidade para lucrar, para ganhar dinheiro, para o enriquecimento ilícito, através de profecias no WhatsApp e tantas outras coisas. Não. Precisamos entender para qual que é o propósito dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo, que não começou com Daniel Berg e Gunnar Ving da Assembleia de Deus, não. Não foi somente da Rua Azul, a qual eles foram impactados por esse avivamento, não. Isso aqui está na Bíblia, está na palavra do Senhor e é para nossos dias. Não podemos aceitar o cessacionista.
os sensacionalistas, que crê que se cessaram no fechamento do canon do Novo Testamento. Não, são atuais, é para nós, é para mim, é para você. Então, quando nós vamos ver aqui, queridos, o tópico 1 fala o pentecostalismo bíblico. Nós vemos aqui o Espírito prometido, ou seja, foi uma promessa. Jesus prometeu. E o Espírito Santo, ele está em todos os momentos na Bíblia Sagrada, desde a criação, nós vemos o Espírito Santo agindo na criação, dando vida, dando calor, preservando, cuidando. Nós vemos o Espírito Santo de Deus na vida de Bezalel. Veio para que ele veio para capacitá-lo. Veio para capacitá-lo, porque o dom procede do ofício. Nós vemos na vida de Juízes, de Sansão, mas era de maneira esporádica, ou seja, vinha sobre eles, mas não ficava, não habitava. Era esporadicamente. Ou seja, o Espírito vinha, mas somente para fazer uma visita, tipo uma possessão ali, não habitava na pessoa. Então, quando nós vemos ver, queridos, o Espírito Santo, ele vinha para capacitar, ou seja, quem vai entrar na esfera da ação precisa ter a capacitação. O Espírito, então, ele vem para capacitar. Nós vamos entender lá em Lucas 4,18, Jesus diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, me enviou para, ou seja, para um propósito. Quando recebemos o dom de Deus, é para um propósito. Que propósito é esse? É a edificação da igreja, porque a igreja é um corpo místico de Cristo. É para a igreja ser edificada. Uma pessoa sem ser batizada com o Espírito Santo, pode exercer um papel na igreja? Pode. Pode, com certeza. Ele pode trabalhar, ele pode fazer um trabalho na igreja. Então, o Espírito Santo vindo sobre ela vai apenas potencializar, não anular o seu talento. Porque o Espírito Santo, esse revestimento, ele não vem anular o nosso talento, não, mas ele vem potencializar. Se alguém já tem um dom da linguística, cultural, o Espírito Santo, esse revestimento, vem potencializar ele. Vem para dar algo a mais, uma capacitação a mais, entendeu? Muito bem. Então, o Espírito Santo foi prometido no Antigo Testamento, mas era de forma restrita no Antigo Testamento. Hoje, não. Essa promessa, o item 2 vai falar, então, com o Espírito derramado. Veja o que diz lá em Isaías 44. Eu vou provar na Bíblia, você, Isaías, 700 e poucos anos antes de Cristo, no capítulo 44, verso 3, já é uma promessa desse Espírito Santo. Porque derramarei água sobre o sedento, ou seja, a pessoa tem que estar sedenta. E rios sobre uma terra seca. Derramarei do meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ou seja, aqui uma promessa do Espírito Santo ser derramado ali. Algumas traduções falam despejado ou distribuído, compartilhado com eles. Ou seja, o Espírito Santo é derramado agora, como profetizou Joel, sobre toda a carne, raça e idade. Então não é apenas alguns escolhidos, mas o Espírito Santo é a promessa para todos. Você pode receber junto no momento da conversão ou no período da regeneração que você vai, num período que você vai na sua fé ali no Senhor. Você pode receber no dia de se converter, ou pode receber até mesmo antes de passar pelo batismo em água, como aconteceu lá em Atos 10, na casa de Cornélio, ou pode receber após o período da sua conversão também. Então, vocês entenderam muito bem até aqui o Espírito Santo prometido, e ele foi derramado. Isso se cumpriu lá em Atos, capítulo 2. Nós vamos entender ali. Então, o dom espiritual, precisa entender que ele é a todos. Ainda que nós vamos entender lá em Coríntios, a igreja é um corpo. Paulo havia a necessidade dele ter todos os dons. Mas como a igreja é um corpo místico, são várias pessoas, cada um Deus vai usar de uma maneira, ele vai distribuir o Espírito Santo a cada um conforme ele quer, conforme o Espírito Santo quer. Então, agora os dons ministeriais é para alguns. Agora, para aquele que tem os dons ministeriais, aprenda isso,
é necessário os dons espirituais. Anote bem isso. Para quem tem os dons, porque Efésios 4 fala, uns deu, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor, ou seja, a uns, não é todos. Agora o dom é disponível a todos. Agora, quem tem o dom espiritual, não há necessidade de dons ministeriais. Às vezes não tem a chamada para o dom ministerial. Agora, quem tem um dom ministerial, faz-se necessário os dons espirituais. Ainda mais em nossos dias, ainda mais em nossa atualidade. É o que mais se precisa, é dos dons espirituais, principalmente o dom do discernimento de espírito. Com esses avanços tecnológicos, com esses avanços que nós vemos aí, relativização da Bíblia, precisamos urgentemente buscar o dom do discernimento. Então, uma pessoa que não é batizada pode, com o Espírito Santo, pode fazer o trabalho, mas o Espírito Santo vem potencializar. Quando nós vamos entender, querido, quando Jesus diz lá em Atos capítulo 1, capítulo 1, verso 8, e ser-me-eis minhas testemunhas. O Espírito Santo vem, potencializa minha sua vida para nós sermos uma testemunha lá fora. A testemunha, que no grego é martir, é alguém que morre pela causa do Senhor. Será que estamos preparados para ser verdadeiramente uma testemunha do Senhor? Segundo ponto, a testemunha é alguém que dá um testemunho verdadeiro. A testemunha não pode ser falsa. Então, o nosso testemunho verdadeiro vai fazer com que alguém seja salvo. E quando nós vamos ver lá em Atos capítulo 2, versículo 16, vai dizer que isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Quem fala isso? Pedro. Veja que ele fala que não é o que foi cumprido, mas o que foi dito. Foi proferido pelo profeta Joel. Nós vamos ver aqui enfraquecimento, é nossa palavra-chave, enfraquecimento. Por que nós vemos hoje esse enfraquecimento? Porque se pouco fala dos dons. O diabo coloca na mente das pessoas que não precisa ter. Então há esse enfraquecimento. Então precisa oração, uma busca insistente para receber. Precisa-se uma busca. Então é igual ao ovo de pato e o ovo de galinha. Por que o ovo de galinha vende mais do que o ovo de pato? Porque o ovo de galinha é mais divulgado. A propaganda é a alma do negócio, ou seja, se não falar do Espírito Santo, vai ter nesse enfraquecimento. É igual quando se deixa se alimentar. Se deixar de falar, vai tendo esse enfraquecimento e as pessoas vão deixando de acreditar que existe. O nosso batismo com o Espírito Santo é distinto da salvação. Uma vez que você aceitou a Cristo, você aceitou o Espírito Santo. Os dons não é a aprovação, o excesso de espiritualidade. Não, você não pode achar que, sabe por que tem os dons? Você está em outro nível, em outra dimensão, não, outro patamar. Não, excesso de espiritualidade, não é isso. É para a edificação do corpo do Senhor. Nosso tópico 2 vai falar, o item 1 fala a atualidade dos dons espirituais, como Agostinho de Hipona, 354, 430, falou que os dons haviam cessado. Não podemos aceitar isso. Os dons ainda continuam. É atual. Inclusive tem um vídeo meu aí no meu canal que eu falo sobre a atualização dos dons espirituais. Você pode estar vendo ali. E as línguas são como uma evidência. Isso foi pregado por Daniel Berg, Gunnar Wing. Isso continua sendo pregado, foi pregado pelos apóstolos. Nós vemos isso nitidamente dentro da Bíblia Sagrada. As línguas como a evidência. Como a evidência. Né? A sutileza está em dizer que as línguas de fato existem, mas não é para todos. Isso é uma sutileza de Satanás. Isso não é para você. Aí a pessoa vai não buscar o dom. Tiago, capítulo 1, verso 6, fala que aquele que duvida é como a onda do mar. Não podemos duvidar. Então, não recebendo nada. O tópico 3 fala, mantendo a chama acesa. Precisamos manter essa chama acesa, queridos. Essa chama foi acendida por Deus. Não podemos deixar apagar essa chama pentecostal em nosso meio. Lá em Atos 28, era inverno e tempestade. O apóstolo Paulo, somente ele buscou gravetos para acender aquela chama. Muitos só queriam se alimentar ali, receber o conforto do fogo, mas não queria sair do conforto para buscar graveto para manter essa chama acesa.
Ali estava inverno e chuvoso, ou seja, independente da circunstância, da situação, precisamos manter essa chama acesa. Provérbios 6:28, Salomão diz: andará alguém sobre as brasas que não queima, ou seja, não queime os pés. Precisamos se envolver, precisamos buscar esse avivamento do Senhor, que é um despertamento, um revigoramento. Então, toda heresia sai da Bíblia. Então, vem essa negação e também muitos que acrescentaram algumas coisas na palavra. O item 2 do tópico 3 fala do exercício dos dons espirituais. Precisamos exercer esses dons. Nós vemos dias como os dias de Samuel, que as visões não eram frequentes e a palavra era rara. Então não podemos desprezar a fidelidade das Escrituras, como diz no tópico 3. Primeiramente, a fidelidade às Escrituras Sagradas. Não podemos tirar da Bíblia Sagrada. Não podemos dizer que é meninice, ou não podemos buscar, porque vai ser igual de Coríntios, vai entrar pelo caminho da meninice. Não podemos deixar de pregar e anunciar. Deixa o menino, porque é melhor 10 meninos do que 10 formal. Porque o menino você ensina, e ele aprende e ele cresce, mas o formal ele não quer aprender, ele não se deixa ser mentoreado. Precisamos entender, outra sutileza, de tanto falar que não precisa, não é para nós, as pessoas findam esquecendo. Então não podemos aceitar isso aqui. Não podemos aceitar, queridos. Não fazemos fazer parte da igreja cemiteriana, sempre calada, e a igreja picolariana, sempre gelada. Precisamos manter essa chama acesa. Porque o pastor Luiz Henrique do Maranhão, ele disse: o evangelho só é evangelho se estiver sinais e prodígios. Os gregos buscam filosofia, a ciência, os romanos confiam nos seus exércitos, mas nós, como diz Paulo, Romanos 1,16, confiamos o quê? Confiamos no poder de Deus. Agora, um ponto a ser observado. Uma pessoa que tem dom ou fruto. Uma pessoa que tem dom, ele pode ser salvo se ele não tiver o fruto de maneira nenhuma. Porque o dom mais importante é o fruto. É o fruto em nossas vidas. Porque o fruto é resultado do nosso caráter. Como vamos provar isso? Porque o fruto é proporcionado através do Espírito Santo em nossas vidas. Alguém pode ter o dom, como diz Mateus 7:21. Vai chegar diante de Deus e dizer: Senhor, não profetizamos, fizemos prodígio, maravilha. Jesus vai falar abertamente que nunca vos conheceu. Por quê? Porque ele tinha um dom, mas não tinha o fruto, que é resultado do seu caráter. Então, dons sem o fruto sem dons, eu sou salvo? Sim. O teu fruto sem os dons, eu sou salvo. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. Agora, se eu estiver só o dom e não tiver o fruto do Espírito, eu não serei salvo. Então é importante nós analisarmos isso, porque os dons são importantes para a edificação da igreja. Inclusive, como Paulo ensina em Coríntios, o incrédulo chegar na igreja, ele vai ser edificado, ele vai adorar o Senhor, porque vê que o Espírito está no meio de vós. Mas o mais importante é o fruto do Espírito, resultado de uma vida de comunhão e um relacionamento com o Senhor. Que o Eterno continue abençoando a sua vida, a sua casa. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Se você gostou, deixe o seu like, o seu comentário, nos ajude para que nós continuemos a ensinar a palavra do Senhor verdadeiramente como ela é. Amém?